A primeira característica dos filhos de Issacar é que eles são 200 líderes. Diga para quem está do seu lado: líderes. É interessante porque essa informação parece ser uma informação simples, superficial, contudo, traz toda a diferença. São 200 chefes. Se são 200 líderes, significa que receberam autoridade para liderar. Se receberam autoridade para liderar, não receberam da terra, porque nenhuma autoridade na terra é constituída sem antes do alto vir para a terra. Significa que se são 200 líderes, antes de serem escolhidos pelos homens, foram escolhidos por Deus. Antes de serem apontados pela terra, foram apontados pelo céu, escolhidos pelo próprio Deus. Além de serem escolhidos por Deus, eles possuem uma segunda característica: são destros na ciência dos tempos. Uma leitura superficial dessa informação nos dá a sensação de que estes homens têm a habilidade de avaliar o clima, de entender a meteorologia, o clima enquanto tempo. Contudo, ser destro na ciência dos tempos nada tem a ver com a capacidade de olhar para o céu pela manhã, saber se chove, se esfria, se esquenta. Não. Ser destro na ciência dos tempos é ter a capacidade de avaliar tendências, é ter a mente e a visão apurada a ponto de discernir o espírito do tempo. Gente com a capacidade de compreender e interpretar para onde caminha o mundo, qual é o próximo passo da política, qual é o próximo passo da economia, qual é o próximo passo da cultura. Gente capaz de antever o futuro, de interpretar a sua realidade, de discernir o seu tempo. Porque eles possuem essa habilidade, eles vão ter uma terceira característica. Pergunte qual? Eu só vou responder se todo mundo perguntar. Eles vão saber a decisão correta a tomar. Eu não sei se isso para você é importante, mas para mim talvez seja uma das maiores angústias humanas. Saber qual a decisão correta que temos que escolher. Afinal, enquanto somos crianças, adolescentes, até mesmo entrando na fase da juventude, algumas decisões não pesam tanto sobre os nossos ombros. Porém, o tempo vai passando, os cabelos vão branqueando, alguns vão indo embora, os novos penteados vão sendo formados, e a pergunta é: qual a escolha que eu tenho que fazer, uma vez que você passa a entender que o que você é, ou quem você se tornou, é reflexo das decisões que você teve. Afinal de contas, quem nós somos hoje é fruto das escolhas que fizemos ontem. Isso implica em compreender que o que eu estou escolhendo hoje vai determinar quem eu serei amanhã. Não apenas quem eu vou ser, mas o que minha casa será, quem meus filhos serão. Afinal de contas, como homens de honra, entendemos que as nossas decisões implicam em resultados que não são colhidos apenas por nós, mas por nossa casa. É por isso que saber tomar a decisão correta é uma necessidade, e eu poderia abrir a oportunidade nessa noite, nesses minutos preciosos que tenho, e perguntar a alguns dos nossos irmãos: quantos aqui se arrependem de algumas decisões que tomaram? E você me responderia: sim, pastor, eu me arrependo. Eu escolhi algumas coisas que eu percebi não terem sido corretas, e se eu pudesse voltar ao passado, eu faria tudo diferente. Em contrapartida, existem outros que diriam: pastor, eu fiz algumas escolhas que me fizeram chorar, que me fizeram sofrer, que amargaram parte das experiências da minha vida. Contudo, se eu precisasse voltar atrás, eu escolhia do mesmo jeito. Por quê, pastor? Porque eu escolhi, sofri, mas era a escolha certa. Chorei, mas era o caminho correto. Até sangrei, mas era a decisão correta. E por isso, se preciso fosse, eu faria tudo de novo. Contudo,
A gente só sabe disso depois. Agora imagine você ter o presente, o privilégio de saber qual é a decisão correta antes de escolher. Esta habilidade que eles receberam vai dar a eles um resultado que serve como selo, como chancela, como credenciamento. Afinal de contas, tudo o que eles receberam como apresentação não seria validado se não tivesse resultado. Isso é importante, pois nós vivemos na geração das narrativas. Hoje as pessoas são especialistas em construir imagem, narrativa, brand. E quantas são as vezes que nós nos frustramos quando compramos imagens bem construídas e descobrimos que essas imagens não correspondem com a realidade. Nada tem a ver com um produto que está sendo vendido. Aqui, nós estamos sendo apresentados a homens que, além de terem habilidades, carregam resultados. Prova, pastor? Vou provar. A Bíblia diz que todos os seus irmãos obedeciam às suas ordens. O que a Bíblia está mostrando não é um grupo de pessoas capaz de vender narrativa, brand, construção de imagem, não. O que a Bíblia está mostrando é um grupo de gente que antes de ser vendido do lado de fora, foi credenciado do lado de dentro. Antes de ser apresentado do lado de fora, teve gente do lado de dentro dizendo: eu acredito nele, eu confio nele, eu estou com ele. Tanto é que o que ele diz, a gente obedece. O que a Bíblia está mostrando é gente de resultado. Por quê, pastor? Gente de resultado não é construído do lado de fora. Gente de resultado começa a ser construído do lado de dentro. O que adianta ser aprovado por multidões do lado de fora, sendo que o primeiro crédito está do lado de dentro? A Bíblia está mostrando que gente de honra não é construído do lado de fora. Gente de honra começa sendo construído em casa. Quem valida é a casa, quem credencia é a casa, quem autoriza é a casa. Eu estou pregando para gente que acredita na palavra. Se tem alguém que crê em profecia, levante uma de suas mãos aos céus. Eu preciso liberar uma palavra, porque do lado de fora Satanás está tentando inverter os valores. Do lado de fora Satanás está priorizando o sucesso externo, alheio. E o que tem de gente conquistando selos de sucesso lá, mas perdendo a casa, a família, o casamento e os filhos. Porém, na noite desta segunda-feira, prega Deus na minha boca para os soldados de Blumenau, homens de honra que entraram aqui para dizer: Senhor, antes de ganhar o mundo, eu ganharei a minha casa, a minha família, a minha casa. Eu preciso saber se tem alguém que acredita nesta palavra. Só quem crê, por alguns segundos celebre a Deus uma palavra de gratidão. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Eu estou sentindo a graça dele nesta casa, e eu preciso liberar uma palavra profética para alguém. Eu estou pregando para homens que entraram aqui debaixo de batalhas. Estou pregando para homens que entraram debaixo de guerras, de conflitos. O peso que você tem carregado em seus ombros, de conduzir uma casa, uma família, de gerir um lar, de administrar a saúde do seu relacionamento conjugal, de construir a educação, o caráter, os princípios em seus filhos, de produzir resultado no seu ambiente de trabalho, tem gerado um peso exacerbado sobre os seus ombros. E prega Deus na minha boca para alguém que entrou aqui dizendo: Senhor, não tem sido fácil, tem sido difícil, parece que eu não vou aguentar. Contudo, Deus te trouxe aqui na noite desta segunda para pegar na tua mão e para te dizer: soldado, você não está sozinho. Guerreiro, você não está sozinho. Hoje Deus está te
tirando o peso dos ombros de alguém. O Senhor injeta ânimo na tua alma. Você vai sair daqui de cabeça erguida. A tua casa não vai ruir, teu casamento não vai ruir, tua família não vai ruir. Quem crê, abre a boca para adorar. Quem tem glória, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas. Depois eu vou continuar. Eu tenho tanta coisa para dizer, mas eu não posso continuar, meu amigo pastor Marcos. O Espírito de Deus está dando habilitação a alguns homens para esta guerra. Deus te trouxe aqui hoje para fortalecer os teus pés. Deus te trouxe aqui hoje para fortalecer os teus braços. Deus te trouxe aqui hoje para fortalecer as tuas armaduras. Se Satanás achou que esta investida ia colocar você por terra, quem está caindo agora é todo ataque de Satanás. Deus hoje na noite desta segunda está blindando casas e famílias. Não vai ter divórcio, diz o Senhor. Não vai ter falência, diz o Senhor. Não vai ter separação, diz o Senhor. Vai cair cavalo, vai cair cavaleiro, o laço será quebrado, a tua casa será honrada, diz Deus na minha boca. Quem crê recebe, quem crê recebe. Por um minuto eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Era eu geba adoração, ui amarra dui que las, ui amarras, ué legon adora sai. Aleluia, aleluia. Pega na mão de alguém que está ao teu lado, me ajuda a pregar. Diz para ele: você não está sozinho nessa guerra. Você não está sozinho nesta peleja. Chacoalha a mão dele aí, profetiza para este homem que está do teu lado. Às vezes nós sentimos o peso, pastor Peter, de enfrentar batalhas que nós pensamos que é só nossa. A gente não tem coragem de compartilhar. A gente pensa que a gente tem que carregar isso sozinho. Foi a instrução que a gente recebeu. Homem não chora, homem não reclama, homem não se lamuria. O problema é que quando a gente carrega só com a gente perde de perceber que do nosso lado tem alguém que enfrentou a mesma guerra que eu estou enfrentando. E hoje Deus nos uniu aqui para dizer: a batalha que você venceu, alguém do teu lado também vai vencer. Glória, glória. Eu estou sentindo Deus nesta casa. Eu preciso compartilhar algo com vocês. Deus vai honrar a tua história. Os teus negócios serão negócios de honra. As tuas relações serão chanceladas com honra. Estou pregando para homens que Deus vai fazer próspero nesta cidade. Estou pregando para homens que Deus vai dar as maiores ideias, as maiores estratégias. Estou pregando para gente que decidiu se levantar e assumir um posicionamento de cuidar da casa, da família, do lar. E Deus lhe dará estratégias e ferramentas. Deus lhe dará as conexões estratégicas. Descansa teu coração, porque você não vai precisar bater em porta de gente que não quer abrir. Deus vai te posicionar em lugares estratégicos. Assim diz o Senhor para alguém: está chegando a hora do alinhamento do recurso. Está chegando a hora do alinhamento das oportunidades. Deus está conduzindo a tua história para uma história de honra. Queira o diabo ou não, você vai ser honrado, diz Deus. Quem crê nesta palavra?
Nós estamos buscando as ferramentas certas. Vocês estão desde sexta-feira aqui, porque entendem que homens de honra são construídos na palavra e no altar. Até porque os resultados que nós vamos produzir dependem do nosso posicionamento. O que mais o diabo tenta é distrair homens diante de batalhas, para que ele possa usar ferramentas erradas em batalhas, cujas ferramentas deveriam ser outras. Uma vez que existem guerras que você enfrenta, que devem ser vencidas, não no diálogo apenas, não na busca de estratégias, mas na capacidade de se posicionar diante de Deus. Porque muitas das guerras que nós travamos, antes de serem físicas, são espirituais. O maior desejo de Satanás é desconstruir, desfazer, diluir esta estrutura fundamental criada por Deus, chamada família. E a chave da condução familiar Deus entregou para você, para mim. A nós Deus deu a capacidade de ser sacerdote do lar, de ser condutor da nossa casa, mais do que ser o protetor, também ser o provedor. E é aqui, nessa cultura dominada por um marxismo cultural, cujo propósito é única e exclusivamente desconstruir identidade, valores do cristianismo, Deus, fé, família. Sentimos o peso de batalhas que são travadas pela cultura, em tudo que vemos, em tudo que lemos, em tudo que ouvimos. Uma influência para tentar desvalorizar a força da hombridade instituída por Deus, a autoridade da liderança que Deus entregou ao homem, ao poder de prover, mas também de proteger, em uma tentativa de desmasculinizar o homem e masculinizar a mulher, como se homem e mulher fossem iguais, há no mínimo mais de 6.000 características diferentes entre o homem e a mulher, e a tentativa de torná-los igual é simplesmente para desfuncionalizar a família, para que o homem deixe de ocupar o seu lugar, para que a mulher deixe de ocupar o seu lugar. E uma família disfuncional é uma família que tem de ruir com muita facilidade. Só que Deus nos traz aqui numa noite como esta para nos dar a sensibilidade espiritual para entender que estas guerras que estão sendo travadas contra esta cultura, contra este mundo, contra o príncipe deste século, contra esta era, cuja era foi prevista já por Paulo, que tenta conformar, moldar, lapidar a igreja, contra estas batalhas, Deus está nos instrumentalizando durante estes dias, para que a nossa casa seja protegida, para que a nossa família seja protegida. Se você acredita hoje, Deus está te dando autoridade, porque existem guerras que você está travando no teu trabalho que não são naturais. Existem batalhas que você está enfrentando na sua rede de relacionamentos, nos seus negócios que não são terrenas, são espirituais. Satanás está tentando desestabilizar a tua estrutura emocional. Satanás está tentando tirar de você a tua segurança e a capacidade de entrar nessa guerra para proteger aquilo que Deus te deu de maior valor. Só que hoje Deus está pegando na tua mão e lhe dizendo: você vai lutar. Você vai lutar, e vai ser com ferramentas certas. Deus hoje está habilitando a sensibilidade espiritual de alguém, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus, para desfazer toda a obra do diabo. Glória, glória, glória.
Pastor Lediel, hoje Deus vai dar autoridade para homens que vão chegar em casa, estender a mão sobre a casa e a família e vão dizer: a minha casa é do Senhor Jesus, os meus filhos são do Senhor Jesus. Glória! Eu preciso saber se tem alguém que acredita. Receba de Deus esta autoridade, filho. Receba de Deus esta autoridade, filha. Por um minuto, quem é de guerra agora é a hora. Quem é de fogo agora é a hora. Quem ora em línguas, comece a orar em línguas. Eu vou deixar você falar com Deus por um minuto, depois eu vou continuar. Ouça isso com o seu espírito. Pelo seu posicionamento em se tornar um homem de honra, Deus está cortando laços na tua casa. Satanás achou que iria acessar áreas vulneráveis, havia preparado laços, só que hoje, enquanto você está aqui, Deus está dando ordem a anjos que estão descendo no trabalho da tua esposa, na faculdade da tua esposa, no trabalho dos teus filhos, na escola dos teus filhos. Eu prego hoje com a autoridade do céu, mas debaixo do temor, pastor Peter. Eu tinha tanta coisa para falar. Eu queria contar a história dos filhos de Issacar, mostrar as 3 fases da história dos filhos de Issacar, mas eu não posso furtar-me o direito de profetizar aquilo que Deus está liberando para o meu espírito. Até porque, me perdoem os amantes de teologia, eu também o sou, mas nesta noite eu não vou conseguir concluir o sermão como mandam as normas da homilética. Mas eu não vim aqui também preocupado em primeiro lugar em atingir as normas da homilética. Eu vim aqui preocupado em profetizar, e o Espírito de Deus prega na minha boca que enquanto estes homens de honra se posicionam, Deus está afastando quem achou que ia infiltrar-se na tua casa. Vai quebrar o laço. Urabacaiahás, Uriacalacé. Deus está tirando de perto dos teus amigos, dos teus filhos, amigos que iriam influenciar de forma negativa. Deus está afastando agora. Ulagai, Edera, Barra, Duracé. Receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus. Pastor Peter, tinha gente aqui, Pastor Marco, Pastor Abner, tinha gente aqui, Deus está falando comigo, tinha gente aqui que já havia percebido a estratégia do diabo, já havia percebido, mas não estava sabendo lidar. O esfriamento no relacionamento, o distanciamento da intimidade, da comunhão, sinais que estavam sendo dados e você percebeu que alguma coisa não estava certa, mas sem saber o que fazer, sem coragem para perguntar, sabendo que algo estava acontecendo. Só que hoje Deus te trouxe aqui para lhe dizer, pela tua coragem de se posicionar como sacerdote, eu estou cortando laços de separação na tua casa. Mais uma vez eu digo, não vai ter divórcio. Deus está abrindo olhos espirituais aqui. Gelendo emasso, Nuia Calacé. Os homens de honra serão de famílias de honra. Satanás não vai acessar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Não vai. Deus está dando ordem a anjos que estão descendo em Blumenau na noite desta segunda-feira, para entrar nesta guerra por você e pela tua família, por você e pela tua casa, por você e pelo teu lar. Quem crê nesta palavra? Há alguns anos atrás, Deus me deu uma experiência que jamais eu vou esquecer. Logo que comecei a pastorear a igreja, isso há 7 anos atrás,
Começamos a experimentar algumas batalhas, mas com o envolvimento intenso em tantas atividades, liderar igreja, atender agenda no Brasil e fora, servir na Polícia Militar do Estado do Paraná, onde sirvo há 14 anos e ainda na ativa estou, faziam com que o nosso tempo fosse exíguo, curto, com dificuldades de olhar às vezes detalhes que são importantes e precisam ser olhados. Em uma noite estávamos em casa, eu e minha esposa, conversando no quarto, quando ela começou a coçar a sua cabeça, e ao perceber que a sua cabeça estava com alguma coisa que gerava desconforto, ela coçou e puxou da sua cabeça um grampo de arame, de mais ou menos uns 2 centímetros, 1,5 centímetros. Naquele momento a nossa pergunta foi: o que é isso? Será que foi de uma escova de cabelo? Alguma coisa que você não percebeu? Enfim, tantas coisas, tantas atividades, tantos compromissos, aquilo passou desapercebido. Só que depois daquela noite, nós começamos a enfrentar batalhas terríveis. Tudo que fluía de forma natural e normal começou a ser interferida por obstáculos, barreiras que nos impediam de alcançar o que estávamos alcançando, de viver como estávamos vivendo. Uma batalha começou a ser travada e um desgaste muito grande veio sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa liderança. Alguns dias após isto, eu percebendo que as coisas estavam tão diferentes de como comumente era, perdi o sono, dobrei o joelho para orar pela madrugada, e quando estava orando, o Espírito de Deus me fez entender que o que nós estávamos enfrentando era uma guerra espiritual, e Deus me chamou a atenção, dizendo para mim que eu estava vencendo batalhas fora, vencendo guerras do lado de fora, ganhando almas para Jesus, vendo vidas serem batizadas com o Espírito Santo, pessoas serem curadas, e a minha casa estava sendo atacada, e eu não estava me posicionando. Eu comecei a clamar a Deus por misericórdia, e Deus me fez entender. Naquela madrugada de oração, Deus me mostrou uma obra de feitiçaria que havia sido feita com o crânio de um defunto para destruir a minha casa, começando pela minha esposa. Quando eu vi aquilo, fiquei desesperado, acordei a minha esposa e disse: amor, Deus acabou de me mostrar isso. Ela toda arrepiada começou a orar comigo, e naquela madrugada nós gastamos algumas horas em oração. No outro dia, era uma tarde de quinta-feira, tarde do círculo de oração, e eu sabia que em uma das nossas congregações coordenava um dos círculos de oração uma das mães espirituais que temos no campo de Curitiba. Disse para minha esposa: hoje nós não vamos trabalhar, nem você, nem eu, hoje nós vamos para o círculo de oração. Chegamos no círculo de oração naquela tarde de quinta-feira. A coordenadora do círculo de oração daquela igreja viu-nos chegando, pastor, pregador, ficou feliz, quando de repente ela disse: pastor André, eu preciso conversar com o senhor e com a pastora Aline do lado de fora. Nós saímos da igreja e fomos na cozinha da congregação. Ela olhou para a gente e disse: enquanto vocês estavam aqui adorando a Deus, o Espírito de Deus me disse que uma obra de bruxaria foi feita em cemitério para destruir a tua casa. Mas porque vocês se posicionaram em oração, hoje Deus está desfazendo o feitiço da feiticeira, está descendo com revestimento sobre a sua casa e sobre a sua família. Naquela hora nós caímos de joelhos e sentimos a graça de Deus nos abraçando. Saímos daquela tarde de quinta-feira, pastor Lidiel, com a cabeça erguida, sabendo que quando a gente resolve se posicionar, não tem inferno capaz de parar aqueles que decidiram entrar na guerra. Eu não tenho o hábito de contar testemunho enquanto prego, mas o Espírito de Deus me fez lembrar dessa experiência, porque hoje Deus está dando autoridade para homens
homens que vão sair daqui de posse da espada do Espírito, munidos do escudo da fé. Deus está trocando as armaduras de alguém. Receba o capacete da salvação, receba a couraça da justiça. Deus está cingindo os teus lombos com a verdade. Deus está calçando os teus pés na preparação do evangelho da paz. Tu não vais sair daqui para ser envergonhado. Você não vai sair daqui para perder. Honra, diz o Senhor. Honra, diz o Senhor. Honra, diz o Senhor. Quem crê nesta palavra por um minuto, abra a boca para adorar. Outro dia eu continuo a pregar. O Espírito de Deus quer hoje visitar algumas pessoas com livramento, com fortalecimento, com estrutura no meio desta guerra. E eu preciso saber aonde estão aqueles que entraram aqui e entenderam pela palavra que você hoje foi exposto pela palavra, no sentido de entender e perceber que você estava enfrentando estas guerras, estas batalhas, mas que hoje Deus te trouxe aqui para te encher da ousadia necessária para vencer esta guerra. Eu quero que os nossos homens de honra fechem os olhos agora, fechem os olhos agora. Eu preciso saber aonde está você, que precisa, após ouvir a palavra, receber de Deus esta autoridade para sair daqui, pronto para vencer estas batalhas que você até hoje estava pensando que não seriam vencidas. Aonde você estiver, você que percebeu que as tuas estratégias não deram certo, que as tuas ferramentas não foram suficientes, mas Deus te mostrou que esta guerra não era natural, que esta guerra era espiritual. Aonde você estiver, eu quero que você fique de pé agora, agora, agora. Agora. Como é importante um trabalho como este, pastor Lidiel. Porque às vezes nós entramos nos cultos, entramos nas nossas reuniões e não percebemos que tem gente com a gente, enfrentando guerras tão pesadas. E a dúvida é para quem contar. Para a esposa, não dá. Ela espera da gente a segurança. Ela espera da gente a solução. Para os filhos, eles olham para a gente como heróis. Para quem contar? Só que hoje Deus te trouxe aqui para mostrar que não é só você que está nesta guerra. E mais do que isso, para te mostrar que você não está sozinho. Tem muita gente contigo que vai sair daqui pronto para lutar com você. Eu quero que, aonde estiver um irmão de pé, se tiver alguém que está sentado, puder procurar os que estão de pé, abrace ele, abrace ele, abrace ele. Se você estiver próximo de alguém que está de pé, faça grupo de 2 ou 3 pessoas, abrace ele, isso. Eu não quero ninguém agora sem ser abraçado. Existem pessoas que entraram aqui, homens, guerreiros, batalhadores, que sim, se entregam, se sacrificam pela sua casa, pela sua família, lutam, sentem o peso da dificuldade da compreensão, do tamanho da responsabilidade, e diante de batalhas espirituais estavam se sentindo esgotados,
Deus me disse que nesta noite está cortando laços de morte, de homens que servem, cultuam, trabalham, mas pelo peso começaram a ser bombardeados por Satanás, pela sensação de não ter mais como dar conta, atender, suprir, interpretar, digerir. Foram atacados por pensamentos de morte. Homens que entraram aqui, mas que por estes dias pensaram que a melhor saída seria acabar com tudo. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vi. Quando este pensamento percorreu a tua mente, fui eu quem cortei este laço de morte, porque a solução para a tua história não é a morte. A solução para a tua história está na minha graça que te envolve na noite desta segunda-feira. Não vai ter carta de suicídio, diz o Senhor. Nerai ode kalon deba sule maioré. Não vai ter morte, diz o Senhor. Não vai ter velório, diz o Senhor. Não vai precisar pôr cabo na tua vida, diz o Senhor. Deus te abraça hoje com autoridade e ousadia. Receba, filho. Receba, filho. Receba. É um presente de Deus para a tua vida nesta noite. Receba de Deus. Senhor, nós te damos graças por tudo que o Senhor fez durante estes dias. Celebramos a Ti a nossa gratidão, porque o Senhor está nos posicionando. Homens que não desistem. O Senhor está nos dando a força da resiliência, a constância, a permanência, a perseverança, porque tudo que o Senhor preparou para nós não será deixado de lado. Nós iremos conquistar, nós iremos alcançar. Senhor, nós iremos viver, experimentar. Eu sei que o Senhor nos reuniu aqui para nos dar esta injeção de ânimo, porque estes homens de honra, irão levar as suas casas e as suas famílias a novos níveis, a novos patamares, a novas estações. Sim, eles levarão a casa a lugares que eles jamais imaginaram. Aonde os pais nunca pisaram, eles irão pisar. Aonde os pais nunca chegaram, eles irão chegar. Pode ser que estes homens não vieram de famílias prósperas, mas famílias prósperas nascerão dos homens de honra. Pode ser que estes homens não vieram de famílias funcionais, mas famílias funcionais nascerão destes valentes. Em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor está credenciando a vitória agora. Quem crê, levante as mãos aos céus, celebre a Deus.